Olá, pessoal, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, hein? Mais uma vez com vocês aqui, nessa transmissão, nesse devocional, né, pessoal? Já se tornou o nosso devocional de todas as manhãs, essa nossa transmissão. Olha, que Deus te abençoe no dia de hoje. Hoje, sexta-feira, que seja para a senhora uma sexta-feira abençoada, você, amigo, que está levantando agora, trabalhador, que Deus te cuide, te guarde no seu ir e no seu vir, e que venha Ele, sabe, iluminar os seus caminhos. Inclusive, hoje eu estou até aqui com a minha esposa também, para poder juntos fazermos esse devocional. Bom dia, Graciela. Bom dia para todo mundo. Vamos lá. Então, pessoal, nós estamos falando essa semana toda sobre a salvação. E eu estava lendo isso aqui, ó, que eu quero que a senhora acompanhe comigo. Está no livro de Mateus, capítulo 14, e vamos também ler o versículo 15. Diz assim, ó: quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças, né, venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Eu estava pensando comigo, ô Graciela, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então nós temos que receber o reino de Deus como uma criança. Já que a gente está falando da salvação, eu fiquei pensando, como que uma criança é? A criança, ela é pura. Ela é sincera. A criança, ela é sincera. Sincera. O que mais? A criança, ela não tem malícia. Não tem. Pessoas até fazem maldade com a criança, mas ela recebe sem ter aquela malícia de que algo mal pode acontecer, né? Exato. A criança não tem maldade. Não tem. Então, o Senhor Jesus está dizendo que se nós queremos receber o reino de Deus, olha bem, pessoal, receber o reino de Deus, nós devemos de nos comportar como uma criança. O reino de Deus chega a mim, e o que é o reino de Deus? É isso que eu também quero dar a entender a todos hoje. O reino de Deus significa o governo de Deus. É o governo de Deus sobre a vida do ser humano. Para que o reino de Deus, o governo de Deus venha até a minha vida, o Senhor Jesus está dizendo que eu tenho que ser como uma criança. E aí é que está. Se eu não me esforço para tirar da minha vida, porque esse mundo é um mundo mau, e ele só fica querendo nos sujar, nos contaminar, fazer a gente ficar totalmente ao revés do que o Senhor Jesus espera que a gente faça para poder receber o reino dele. Se eu não me cuido espiritualmente, então eu acabo sendo sujo, eu acabo me ensujando. E não recebendo a maior das dádivas. Não recebendo a maior das dádivas. Significa, eu acabo perdendo aquilo que Deus tem para mim de mais precioso nessa terra. Aí a gente vê uma coisa, que essa é a estratégia do mal para que as pessoas não entrem no reino de Deus. É fazer realmente elas estarem incapacitadas, por causa de todos esses pontos que você colocou aí, de entrar no reino. Por isso sucedem coisas para sujar o nosso coração, para deixar a gente com uma mágoa, para deixar a gente ressentido. Sabe qual é a palavra, eu acho que mais bem colocado, Graciela? É a contaminação. Porque o ser humano, ele nasce puro, pessoal. O ser humano não nasce com vício, o ser humano não nasce xingando, o ser humano não nasce com malícias, o ser humano nasce puro. Mas a contaminação desse mundo vai criando nesse ser humano
Não o caráter de Deus, mas o caráter do mal. Corrupto. O caráter mal, o caráter do diabo. O caráter dos filhos da rebeldia. Porque o diabo que foi o anjo rebelde. Então ele trata de levar o ser humano para o mesmo caminho dele. Mas se eu quero receber o governo de Deus na minha vida, o reino de Deus na minha vida, porque eu já vou explicar aqui uma coisa muito interessante, sabe o que é? É que as pessoas imaginam só o reino de Deus no momento da sua morte. E isso não é verdade. O reino de Deus começa desde já nesse mundo. Eu não sei se a senhora está com a sua Bíblia aí. A Bíblia fala aqui no livro de Lucas 17, 20, o Senhor Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. E Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, e nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Significa, o governo de Deus, que é o reino dele, começa nesse mundo na minha vida. Começa com a minha entrega. A minha salvação não começa depois que eu morro. A minha salvação começa agora na minha entrega total e completa em seguir a palavra de Deus. Eu já tenho que estar nessa preparação, estar preparado. O reino já está aqui dentro de mim. Quando eu falecer, então vai ser só uma transição. Exatamente. Eu estou passando desse reino, eu já recebi o reino de Deus, eu já vivo o governo de Deus na minha vida, e agora, com a minha morte, eu vou continuar vivendo esse reino celestial nos céus. Por isso é uma guerra, né? Constante. E por isso também, desculpa lhe interromper, está a questão de que a pessoa fala assim, quando eu morrer, Deus sabe. Quando eu morrer, a misericórdia de Deus. Então as pessoas, elas sempre pensam que o reino de Deus vai vir depois da morte. Mas Jesus fala claramente aqui, ó, o reino de Deus está dentro de vós. Ele começa nessa terra com a nossa entrega. E isso é visível nas pessoas que têm o reino de Deus dentro delas, porque elas agem conforme aqueles pontos que a gente falou no início. Ela age como uma criança, ela muda. Ela muda. Você conversa com a pessoa, você vê, ela não tem malícia, ela não tem maldade, é uma pessoa pura, generosa, é sincera, é honesta, é clara com as suas palavras. É transparente. Transparente, não tem mentira nela, né? Você vê a obra de Deus naquele ser humano. A regeneração do Espírito Santo foi feita naquela vida. Agora ela vive o governo de Deus na vida dela. E por ela estar vivendo o governo de Deus na vida dela, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Todo o tempo. E o Espírito Santo está sempre orientando ela a respeito das coisas que ela deve de fazer. E quando chegar o dia da morte, a morte não vai ter poder sobre ela. A alma dela não vai morrer, porque a alma dela, que já pertence ao reino de Deus, agora vai ser uma transição para não um outro reino, podemos falar assim. Vai ser a transição, uma continuação do que ela já começou a viver nessa terra. Ao reino que ela pertence, ao reino de Deus. Por isso que a Bíblia fala que os anjos vêm pela alma da pessoa, porque ela pertence. Paulo também fala, nós não somos cidadão desse mundo, nós somos cidadão do reino dos céus agora. A transformação que houve em nós nos leva a ser cidadão do reino de Deus agora. Então vale muito a pena a gente lutar cada dia para pertencer a esse reino. E olha, vale você fazer o que eu falei ontem, não sei se você escutou. É melhor você perder uma perna, perder um braço. Jesus falou, corta da sua vida aquilo que te atrapalha.
alcançar o reino de Deus do que você ir com braço, com perna, ao fogo que não se apaga. Então, pessoal, eu queria deixar essa reflexão, esse devocional com vocês que estamos fazendo toda manhã e dizer que o mais importante que a senhora tem é a salvação da sua alma. Não se contamine com esse mundo. Esse mundo, ele quer sempre nos contaminar para que a gente não venhamos receber o reino de Deus, porque temos que ser como uma criança. Tá bom? Então vale a pena você não guardar ressentimento, raiva, sabe, rancor de ninguém. Limpa o seu coração. Inclusive, vamos fazer a oração agora? A senhora daí, nós daqui. Feche os seus olhos. Tem nomes sendo colocados aqui para o momento da oração. Vamos junto falar com Deus? Feche os olhos aí agora. Nosso Deus e nosso Pai amado. Meu Deus, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Pelo Senhor, meu Deus, está sempre nos ajudando e revelando a tua vontade. Porque, apesar desse mundo sujo, mal que vivemos, o Senhor nos enviou o teu Espírito Santo para nos conduzir a todo o caminho da verdade. Por isso eu te peço, Pai querido e amado, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, as nossas falhas. Se de repente essa pessoa está sendo tentada a cair em um pecado, a viver, meu Deus, fora do teu reino, talvez ela tenha se contaminado com coisas desse mundo que tem feito ela viver uma vida destruída. Que o Senhor tenha misericórdia dela, meu Deus. Tenha misericórdia de todos nós. E venha dar forças para que a partir de hoje ela venha agir de uma forma diferente. Meu Deus, eu te apresento os nomes que estão aqui na tela desse celular. Nomes de familiares, pessoas doentes, pessoas que estão passando momentos difíceis, vícios. Que o Senhor venha, meu Pai, visitar cada vida, mudando, transformando, fazendo um milagre acontecer. Repreenda, meu Deus, todos os males e dar-nos da tua bênção. Eu apresento a vida de todos, as nossas vidas, e te agradeço na certeza da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém. Amém, pessoal? Então, só recapitulando, o reino de Deus, para recebê-lo, temos que ser como uma criança. Não podemos nos contaminar com esse mundo. E não se esqueça, não dirão, lá vem ou lá está o reino de Deus. Não, o reino de Deus começa dentro de nós, tá? Que Deus te abençoe. Amanhã, sábado, vamos novamente fazer mais um devocional aqui com todos vocês. Graciela. Bom dia a todos, um dia abençoado, em nome de Jesus. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe.